O sol da tarde amazônica derramava sua luz dourada através das enormes janelas do apartamento, no último andar do edifício mais luxuoso do bairro Adrianópolis. Dona Vitória Medeiros, uma mulher elegante de 65 anos, permanecia imóvel em sua poltrona preferida, observando a cidade de Manaus se estender até onde a vista alcançava. Seus olhos, antes tão vivos e expressivos, agora carregavam uma tristeza profunda que nem mesmo o conforto de sua cobertura duplex conseguia amenizar. As paredes do apartamento, decoradas com obras de arte caríssimas e fotografias de família, pareciam sufocar Vitória com lembranças. Em especial, uma foto sobre a lareira chamava a atenção. Nela, um jovem sorridente de cerca de 30 anos abraçava carinhosamente sua mãe durante uma festa de aniversário. Era Caio, seu único filho, registrado em seu último aniversário. Regina, a governanta que trabalhava há mais de 2 décadas para a família Medeiros, entrou silenciosamente na sala, carrying uma bandeja com chá e biscoitos. Dona Vitória, a senhora precisa se alimentar, disse com voz suave, colocando a bandeja sobre a mesa lateral. Vitória apenas assentiu levemente com a cabeça, sem desviar o olhar da janela. O apartamento, que antes vivia cheio de risadas e música, Caio adorava tocar piano nas tardes de domingo. Agora estava mergulhado em um silêncio sepulcral. Os únicos sons vinham do tic-tac do relógio antigo e do ocasional passar de carros na avenida abaixo. Dr. Marcelo ligou novamente, continuou Regina, ajeitando as xícaras. Ele está preocupado com a senhora. Faz 3 semanas que não comparece às consultas. Vitória fechou os olhos por um momento, como se as palavras da governanta pesassem fisicamente sobre seus ombros. Diga ao Marcelo que estou bem, respondeu com voz rouca pelo pouco uso. Não preciso de terapia, preciso... Sua voz falhou e ela não completou a frase. O que ela precisava? Nem mesmo ela sabia mais. A verdade é que Vitória Medeiros, uma das mulheres mais influentes de Manaus, estava perdida. Viúva há 15 anos, ela havia dedicado sua vida ao filho único e aos negócios da família. Como presidente do conselho de administração de uma das maiores empresas de logística da região amazônica, ela sempre foi conhecida por sua força e determinação. Agora, porém, essa mulher parecia ter desaparecido, deixando apenas uma sombra em seu lugar. Regina observou sua patroa com preocupação crescente. Nos últimos meses, Vitória mal saía de casa. As reuniões do conselho eram conduzidas por videoconferência, quando ela não as cancelava. Os amigos que no início tentaram se aproximar foram gentilmente, mas firmemente, afastados. Até mesmo suas caminhadas matinais no Parque dos Bilhares, um hábito de anos, haviam sido abandonadas. Talvez a senhora pudesse dar uma volta hoje, sugeriu Regina, tentando soar casual. O tempo está agradável e o jardim do prédio está lindo com as orquídeas que o seu Joaquim plantou. Vitória não respondeu imediatamente. Seus olhos vagaram pela sala, detendo-se por um momento em uma pequena escultura sobre a mesa de centro, um presente que Caio havia trazido de uma de suas viagens. Era um pássaro com as asas abertas, pronto para levantar voo. A ironia não lhe escapou. Sabe, Regina, ela finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Às vezes me pergunto se existe algo além dessas paredes que vale a pena ver. Regina suspirou baixinho, sabendo que não adiantaria insistir. Deixou a bandeja e saiu silenciosamente da sala, lançando um último olhar preocupado para sua patroa. No corredor, encontrou-se com Antônio, o motorista, que também demonstrava apreensão. Ela continua na mesma? Perguntou ele em voz baixa. Regina apenas assentiu, seguindo para a cozinha. Na sala, Vitória continuava em sua contemplação silenciosa da cidade que se estendia à sua frente. Lá embaixo, as pessoas seguiam suas vidas, alheias ao drama que se desenrolava no alto daquele edifício luxuoso. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Manaus com tons de laranja e rosa. As luzes da cidade começavam a se acender, uma a uma, como pequenos faróis na noite que se aproximava. Vitória observava tudo com olhos vazios, perdida em memórias de tempos mais felizes. Em sua mente, recordava os momentos com Caio, suas primeiras palavras, seus primeiros passos, as tardes no Teatro Amazonas,
onde ele se encantava com a arquitetura e a história do lugar. Lembrava-se de como ele adorava a cidade, de como falava em modernizá-la sem perder sua essência histórica. Sonhos que agora jaziam enterrados junto com ele. O telefone tocou ao longe, mais uma vez ignorado. Provavelmente era algum dos diretores da empresa, preocupados com sua ausência prolongada. Ou talvez fosse mais um amigo tentando alcançá-la. Não importava. Nada mais parecia importar. A noite caiu completamente sobre Manaus e Vitória permaneceu em sua poltrona, uma silhueta imóvel contra a cidade iluminada. Em algum lugar da periferia, luzes mais tênues piscavam, marcando a localização dos bairros mais pobres. Era um mundo completamente diferente do seu, um mundo que ela nunca teve razão para conhecer. Mal sabia ela que, em breve, seria justamente daquele mundo aparentemente tão distante que viria uma luz capaz de iluminar novamente sua existência. Por enquanto, porém, Vitória Medeiros continuava sozinha em seu apartamento luxuoso, prisioneira de sua própria dor, enquanto a vida pulsava nas ruas de Manaus, esperando o momento certo para trazê-la de volta. O sol mal havia nascido quando Raimundo Silva já estava de pé, apoiando-se em sua muleta improvisada, enquanto organizava os materiais recicláveis coletados no dia anterior. No pequeno barraco de madeira, no bairro Colônia Terra Nova, sua mãe Teresa preparava um café ralo na cozinha improvisada, enquanto sua irmã Marina ainda dormia, recuperando-se de mais uma noite de febre alta. "Mãe, guardei o dinheiro da última venda de papelão debaixo do colchão", disse Raimundo em voz baixa, para não acordar a irmã. "Deve dar para comprar os remédios da Marina essa semana, mas vai ficar apertado para a comida." Teresa olhou para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Aos 23 anos, Raimundo carregava nos ombros uma responsabilidade muito maior do que deveria. Desde o acidente que levou sua perna direita, 3 anos atrás, ele havia se tornado ainda mais determinado a cuidar da família, mesmo que isso significasse trabalhar dobrado no lixão. "Filho, você precisa descansar mais", sussurrou Teresa, servindo-lhe uma xícara de café. "Ontem você chegou tarde da noite e já está de pé." Raimundo sorriu, aquele sorriso gentil que sempre iluminava seu rosto. Não importava quão difíceis fossem as circunstâncias. "Não se preocupe, mãe. Encontrei uns livros bons ontem no lixo. Dá até para começar uma bibliotecazinha para as crianças do bairro." Era isso que fazia Raimundo especial. Mesmo vivendo em condições precárias, ele sempre encontrava maneiras de ajudar os outros. As crianças do bairro o adoravam, não só pelos livros que ele sempre trazia, mas principalmente pelas histórias que inventava. Histórias de esperança, de superação, de um futuro melhor que ele insistia em acreditar que viria. Um latido baixo soou do lado de fora do barraco. Era Tico, o cachorro que Raimundo havia resgatado do lixão há algumas semanas. O animal estava machucado e desnutrido quando o encontrou, mas agora, com os cuidados do jovem, já começava a se recuperar. "Já vou, amigão", Raimundo chamou pegando sua muleta. Antes de sair, checou Marina, que dormia inquieta. A febre tinha baixado um pouco, mas ele sabia que precisavam conseguir mais remédios logo. Do lado de fora, o dia começava a ganhar vida no bairro. Outros catadores já se dirigiam ao lixão, carrying seus carrinhos e sacos. Tico acompanhava Raimundo fielmente, mancando levemente da pata traseira, que ainda estava em recuperação. "Bom dia, seu Raimundo", gritou Pedrinho, um menino de cerca de 10 anos que passava correndo. "Vai ter história hoje à tarde?" "Se Deus quiser, Pedrinho", respondeu Raimundo acenando. As sessões de contação de histórias haviam se tornado uma tradição nas tardes de sábado. Embaixo de uma mangueira próxima ao barraco, Raimundo reunia as crianças do bairro e dava vida a personagens e aventuras que faziam todos esquecerem por algumas horas a dureza de suas vidas. No caminho para o lixão, Raimundo parou na pequena venda do seu José para comprar um pão para Marina. O comerciante, que conhecia bem a situação da família, sempre separava alguns pães do dia anterior, cobrando mais barato. "Como está a menina?", perguntou seu José, enquanto embrulhava o pão. "Vai levando, seu José. A febre baixou um pouco, mas os remédios estão acabando." O comerciante acenou com a cabeça, compreensivo. "Leva esse leite também, Raimundo, para ela ficar forte."
Raimundo tentou recusar, mas seu José insistiu. Era assim no bairro. Todos se ajudavam como podiam, compartilhando o pouco que tinham. Chegando ao lixão, Raimundo começou seu trabalho diário. Com habilidade adquirida ao longo dos anos, ele separava papelão, plástico, metal e outros materiais recicláveis. Tico ficava por perto, às vezes ajudando a farejar itens úteis enterrados no lixo. Apesar do calor intenso e do cheiro desagradável, Raimundo mantinha seu ritmo constante. Sua perna ausente não o impedia de ser um dos catadores mais produtivos do local. Outros catadores frequentemente pediam sua ajuda para identificar materiais mais valiosos e ele sempre compartilhava seu conhecimento. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino, Raimundo fez uma pausa para descansar. Sentou-se à sombra de uma pilha de sucata, dividindo com Tico o pão que havia guardado para seu almoço. Foi quando notou um grupo de crianças vasculhando uma pilha de lixo próxima. "Ei, vocês aí!" chamou ele. "Venham cá. É perigoso mexer nessa parte sozinhos." As crianças se aproximaram, tímidas. Eram 3 meninos, nenhum com mais de 8 anos, provavelmente em busca de algo para vender ou brincar. "Vocês já ouviram a história do menino que encontrou um tesouro no lixão?" perguntou Raimundo, seu rosto se iluminando com aquele sorriso característico. As crianças balançaram a cabeça, curiosas. E assim, mesmo no meio de seu dia de trabalho, Raimundo começou mais uma de suas histórias, transformando a dura realidade do lixão em um cenário de aventuras e possibilidades. As crianças ouviam fascinadas, esquecendo momentaneamente a fome e o calor. Regina estava determinada. Após mais uma noite em que ouviu Dona Vitória chorando baixinho em seu quarto, decidiu que precisava tomar uma atitude. Naquela manhã de sábado, enquanto servia o café da manhã que sua patroa mal tocava, foi mais incisiva que o habitual. "Dona Vitória, a senhora vai me desculpar a ousadia, mas hoje a senhora vai sair deste apartamento", disse firmemente, surpreendendo até a si mesma com a determinação em sua voz. "Está tendo uma feira de artesanato na Praça do Carmo, e eu já pedi ao Antônio que deixe o carro pronto." Vitória ergueu os olhos da xícara de chá que contemplava distraidamente, um lampejo de irritação passando por seu rosto. No entanto, algo na expressão determinada de Regina a fez hesitar. Talvez fosse o cansaço de lutar contra a preocupação sincera daqueles que ainda se importavam com ela, ou talvez fosse apenas a exaustão de permanecer entre as mesmas paredes dia após dia. "Está bem, Regina", respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro, "mas apenas por 1 hora." A manhã estava surpreendentemente agradável para os padrões de Manaus. Uma brisa suave soprava entre as árvores da praça, onde barracas coloridas exibiam o artesanato local. Vitória caminhava lentamente, apoiada no braço de Regina, seus olhos percorrendo sem muito interesse as peças expostas. Do outro lado da praça, Raimundo havia conseguido uma carona até o centro com seu José, que vinha entregar mercadorias. Ele carregava uma pequena caixa com artesanatos feitos por sua irmã Marina, pequenos enfeites e bijuterias que ela criava nos dias em que se sentia melhor. A renda extra era bem-vinda, especialmente com o preço dos remédios sempre aumentando. "Olha só, Tico", murmurou para o cachorro que o acompanhava fielmente, "quem sabe hoje a gente consegue vender tudo." O animal abanou o rabo em resposta, como se entendesse a importância daquele dia. Foi então que aconteceu. Uma menina de aproximadamente 6 anos, correndo distraidamente entre as barracas, tropeçou e caiu bem próximo aonde Raimundo estava organizando as peças de Marina. Seus pais estavam algumas barracas adiante, distraídos com outras compras. Sem hesitar, mesmo com sua limitação física, Raimundo se moveu rapidamente para ajudar a menina. "Ei, pequena, está tudo bem?" perguntou gentilmente, enquanto Tico se aproximava, abanando o rabo de forma amigável. A menina, que estava prestes a chorar, ficou imediatamente fascinada com o cachorro. "Qual é o nome dele?" perguntou, esquecendo completamente o susto da queda. "Este é o Tico", respondeu Raimundo sorrindo. "E ele tem um superpoder, sabia? Ele consegue fazer qualquer machucado doer menos só com uma lambida." Os olhos da menina se arregalaram. "Verdade? Claro, quer ver?"
Raimundo fez um sinal para Tico, que gentilmente se aproximou e lambeu a mão da menina, fazendo-a rir. Vitória, que observava a cena de longe, sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Havia algo na forma como aquele jovem, mesmo com sua evidente dificuldade de locomoção, não hesitou em ajudar a criança. Mais que isso, havia algo na maneira como ele transformou um momento de potencial tristeza em alegria. Regina, murmurou, vamos até aquela barraca. Aproximando-se, Vitória observou as peças artesanais expostas. Eram simples, mas feitas com evidente carinho e dedicação. Raimundo, agora de volta à sua posição atrás da pequena mesa improvisada, sorriu educadamente. Bom dia, senhora. São todas peças feitas à mão pela minha irmã. Havia algo na voz dele, uma gentileza natural que fez Vitória se demorar mais que o planejado. Pegou um pequeno anjo feito de miçangas, notando os detalhes delicados do trabalho. Sua irmã tem muito talento, comentou, surpreendendo a si mesma por iniciar uma conversa. Tem sim, senhora. A Marina faz cada peça com muito amor, mesmo nos dias mais difíceis. Foi a maneira como ele disse, dias mais difíceis, que chamou a atenção de Vitória. Havia ali uma história não contada, uma dor familiar que ela reconheceu imediatamente. Naquele momento, os pais da menina que havia caído se aproximaram, agradecendo profusamente a Raimundo por sua ajuda. A pequena não queria ir embora, encantada com Tico e com as histórias que Raimundo começara a contar. Você tem um dom especial com crianças, observou Vitória após a família se afastar. Raimundo sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar toda a sua face. As histórias são minha forma de fazer o mundo um pouco melhor, dona. Às vezes, tudo o que as pessoas precisam é ver a vida por um ângulo diferente. Vitória sentiu suas próprias palavras presas na garganta. Como aquele jovem que claramente enfrentava suas próprias batalhas, podia manter tal otimismo? Que força era aquela que o fazia enxergar beleza, mesmo em meio às dificuldades? Regina, observando atentamente sua patroa, notou algo que não via há muito tempo. Um pequeno brilho de interesse nos olhos de Vitória, uma faísca de vida que há meses estava ausente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Vitória não jantou em seu quarto. Sentada à mesa da sala de jantar, ela surpreendeu Regina ao pedir que se sentasse com ela. Aquele rapaz hoje, começou Vitória brincando com a comida em seu prato, havia algo diferente nele. Regina assentiu, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ele parecia ter uma luz própria, não é mesmo? Mesmo com todas as dificuldades que claramente enfrenta. Vitória ficou em silêncio por um momento, relembrando a cena da praça. Você reparou na muleta? E mesmo assim ele não hesitou em ajudar aquela criança. No outro lado da cidade, Raimundo também jantava com sua família, compartilhando o pouco que tinham. Marina estava tendo um dia melhor. A febre havia dado uma trégua, e ela sorria ao contar quantas peças haviam vendido na feira. E teve uma senhora muito elegante, contou Raimundo, servindo um pouco mais de feijão para a irmã, que comprou vários dos seus anjinhos, Marina. Ela disse que seu trabalho é especial. Verdade? Os olhos de Marina brilharam. Quem sabe agora a gente consegue juntar mais rápido para os remédios. Teresa observava seus filhos com o coração apertado. Marina, com apenas 16 anos, já entendia demais sobre preocupações que não deveria ter nessa idade. E Raimundo, seu guerreiro, carregava o peso do mundo nos ombros, sem nunca reclamar. Filho, chamou ela suavemente. Você precisa descansar um pouco. Está trabalhando demais. Raimundo sorriu, aquele sorriso que sempre acalmava o coração de sua mãe. Não se preocupe, mãe. Hoje foi um dia bom. Sabe que às vezes penso que tudo acontece por uma razão? Aquela senhora hoje tinha algo nos olhos dela. Uma tristeza que me lembrou a gente quando... Ele não completou a frase, mas não precisava. Todos ali sabiam do que ele falava. Dos dias escuros após o acidente, quando pensaram que não conseguiriam seguir em frente. No dia seguinte, para surpresa de todos no prédio luxuoso, Vitória pediu a Antônio que a levasse novamente à Praça do Carmo. Era domingo, e ela sabia que provavelmente não encontraria a feira de artesanato, mas algo a impelia a voltar àquele lugar. A praça estava mais vazia, com apenas alguns frequentadores habituais aproveitando a manhã.
Vitória caminhou lentamente, apoiada em Regina, até o banco onde havia conversado com o jovem artesão no dia anterior. Senhora! Uma voz familiar a chamou. Era Raimundo, que atravessava a praça com Tico ao seu lado. Ele carregava alguns livros debaixo do braço. Que surpresa encontrá-la aqui, disse ele, com aquele sorriso genuíno que parecia ser sua marca registrada. Eu estava passando, mentiu Vitória, sentindo-se subitamente consciente de seu impulso em voltar à praça. Raimundo apontou para o banco. Posso? Perguntou educadamente. Após o assentimento de Vitória, sentou-se com Tico deitando-se aos seus pés. Sabe, ontem não tive a chance de agradecer adequadamente, começou Vitória. Suas palavras sobre ver a vida por um ângulo diferente, elas ficaram comigo. Raimundo ajeitou os livros em seu colo. São para as crianças do bairro, explicou, notando o olhar curioso de Vitória. Encontro no lixão, limpo, recupero o que dá. Às vezes uma história é tudo que alguém precisa para manter a esperança. Vitória sentiu algo se mexer dentro de si. Você trabalha no lixão? Sim, senhora. Não é o trabalho dos sonhos, mas me permite ajudar minha família. E às vezes encontro verdadeiros tesouros por lá. Ele sorriu, mostrando um exemplar desgastado de O Pequeno Príncipe. Regina, que observava a interação alguns passos atrás, notou como sua patroa parecia mais viva, mais presente do que havia estado em meses. Havia algo na simplicidade e na genuína bondade daquele rapaz que parecia atravessar as grossas paredes que Vitória havia construído ao seu redor. E sua irmã, como está? Perguntou Vitória, surpreendendo a si mesma por lembrar-se dos detalhes da conversa do dia anterior. O sorriso de Raimundo vacilou levemente. Marina é uma guerreira. Mesmo nos dias ruins, ela não perde a força para criar suas artes. Mas os remédios? Bem, cada dia é uma batalha. Vitória sentiu um nó na garganta. Ali estava alguém que, mesmo enfrentando dificuldades que ela mal podia imaginar, encontrava forças para ajudar outros, para espalhar esperança. E ela, com todos os seus recursos, havia se fechado completamente para o mundo. Você disse ontem que às vezes precisamos ver a vida por um ângulo diferente, disse ela, sua voz mais firme do que havia estado em meses. Talvez você pudesse me ensinar como fazer isso. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas significativa, na rotina do bairro Colônia Terra Nova. Uma elegante Mercedes preta, guiada por Antônio, começou a fazer parte da paisagem local. Dona Vitória, ainda hesitante, mas determinada, havia decidido conhecer o mundo de Raimundo. Naquela tarde de quinta-feira, ela observava sentada em uma cadeira simples de plástico, enquanto Raimundo conduzia mais uma de suas sessões de contação de histórias embaixo da velha mangueira. Cerca de 15 crianças, sentadas em círculo, ouviam fascinadas enquanto ele dava vida a personagens mágicos. E foi assim que a pequena Maria descobriu que sua verdadeira força não estava em suas pernas, mas em seu coração, concluiu Raimundo, enquanto as crianças aplaudiam entusiasmadas. Tico, deitado ao seu lado, abanava o rabo preguiçosamente. Vitória sentiu seus olhos marejarem. A história, claramente inspirada na própria experiência de Raimundo, carregava uma mensagem de esperança que a tocou profundamente. Regina, que a acompanhava como sempre, notou a emoção de sua patroa e discretamente lhe ofereceu um lenço. Após as crianças se dispersarem, Marina apareceu na porta do barraco, tendo um de seus dias melhores. Ela carregava uma pequena caixa com seus mais recentes trabalhos artesanais. Dona Vitória chamou timidamente. Fiz algo especial para a senhora. Aproximando-se, Marina entregou à Vitória um delicado anjo de miçangas, diferente de todos os outros que havia feito. Este tinha pequenos detalhes em azul e prata, e suas asas pareciam quase em movimento. Marina, é lindo, sussurrou Vitória, segurando a peça com cuidado. Você tem um dom extraordinário. A jovem corou com o elogio, mas seus olhos brilhavam de orgulho. É para agradecer por ter comprado minhas peças na feira. Aquele dia foi muito importante para nós. Teresa, que observava a cena da porta da cozinha improvisada, sentiu seu coração apertar. Nos últimos dias, desde que Dona Vitória começara a visitar, havia notado uma mudança em seus filhos.
Marina estava mais animada, dedicando-se com ainda mais amor às suas criações. E Raimundo? Bem, Raimundo parecia ter encontrado alguém que verdadeiramente apreciava seu dom de contar histórias. "Aceita um café, Dona Vitória?", ofereceu Teresa, superando sua timidez inicial. "Não é do tipo que a senhora está acostumada, mas é feito com carinho." Para a surpresa de todos, Vitória aceitou prontamente. Entrando no pequeno barraco pela primeira vez, ela se viu cercada por uma atmosfera de amor e cuidado que contrastava fortemente com a precariedade do lugar. As paredes de madeira estavam decoradas com os trabalhos artesanais de Marina, e uma pequena estante improvisada abrigava os livros que Raimundo havia resgatado. "Sabe, Dona Vitória", começou Teresa, enquanto servia o café em uma xícara simples, "desde que a senhora começou a vir aqui, as coisas parecem diferentes. As crianças do bairro não param de falar das histórias do Raimundo, e agora mais pessoas estão conhecendo o trabalho da Marina." Vitória segurou a xícara quente entre as mãos, sentindo o aroma familiar do café. "Na verdade, Teresa, sou eu quem precisa agradecer. Seu filho, ele tem um dom especial. Não apenas com as histórias, mas com as pessoas." Do lado de fora, Raimundo organizava os livros que havia usado na contação de histórias, com a ajuda de algumas crianças que ainda permaneciam por perto. Sua voz suave chegava até eles através da janela aberta. "E amanhã tem mais história?", perguntou uma das crianças. "Claro que tem", respondeu Raimundo rindo. "E quem sabe a gente convence a Dona Vitória a nos ajudar a contar." Dentro do barraco, Vitória sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Era um sorriso tímido, quase imperceptível, mas estava lá. Regina, que conhecia sua patroa há tantos anos, notou a mudança. Não era apenas o sorriso, era algo mais profundo. Era como se, lentamente, Vitória estivesse voltando à vida. "Dona Teresa", disse Vitória após um momento de silêncio, "seu filho me falou sobre os remédios da Marina. Eu gostaria de ajudar." Teresa imediatamente começou a balançar a cabeça. "Não, Dona Vitória, não podemos aceitar. A senhora já tem feito muito só em vir aqui, em dar atenção às crianças." "Por favor", interrompeu Vitória suavemente. "Não é caridade, é uma retribuição. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto viva. E foram vocês que me trouxeram de volta." Marina, que havia escutado a conversa, aproximou-se timidamente. "A senhora também nos ajuda, Dona Vitória. Quando a senhora conta sobre os lugares que conheceu, sobre o Teatro Amazonas e suas histórias, é como se o mundo ficasse maior." Naquele momento, algo importante estava acontecendo naquele pequeno barraco em Colônia Terra Nova. Não era apenas sobre ajuda financeira ou caridade. Era sobre conexões humanas, sobre como pessoas de mundos aparentemente tão diferentes podiam encontrar pontos em comum, podiam se ajudar mutuamente a curar antigas feridas. No apartamento luxuoso do Adrianópolis, Regina notou mudanças sutis, mas significativas. As cortinas que antes permaneciam eternamente fechadas, agora estavam abertas, deixando a luz natural inundar o ambiente. Sobre a mesa de centro, ao lado da escultura do pássaro, estava o pequeno anjo de miçangas feito por Marina. Naquela manhã de domingo, Vitória surpreendeu a todos ao anunciar que receberia visitas. Regina mal podia acreditar quando sua patroa pediu que preparasse um lanche especial, algo que as crianças gostariam. "As crianças, Dona Vitória?", perguntou Regina confusa. "Sim, Regina. Convidei Raimundo para trazer Marina e algumas crianças do projeto de leitura. Pensei que poderíamos usar a biblioteca. Caio adoraria ver aquele espaço sendo usado assim." Era a primeira vez em meses que Vitória mencionava o nome do filho sem que sua voz se quebrasse de dor. Regina notou isso, mas sabiamente escolheu não comentar, ocupando-se em preparar uma mesa de lanches que faria a alegria de qualquer criança. Quando a campainha tocou, pouco depois das 2 da tarde, o apartamento estava transformado. A biblioteca, um cômodo elegante com estantes do chão ao teto, havia sido reorganizada para acomodar almofadas coloridas no chão. Vitória havia separado alguns dos livros infantis que pertenceram a Caio, guardados por tanto tempo. Raimundo chegou acompanhado de Marina, Tico,
e 5 crianças do bairro, todas com os olhos arregalados, diante do luxo do edifício. Antônio havia feito 2 viagens para trazer todos com segurança. Dona Vitória, disse Raimundo, seu sorriso iluminando o ambiente. As crianças mal dormiram ontem de tanta ansiedade. Vitória recebeu o grupo com um sorriso tímido, mas genuíno. Sejam bem-vindos. Pensei que talvez pudéssemos fazer algo especial hoje. Conduziu todos até a biblioteca, onde as crianças não conseguiam conter sua excitação diante da quantidade de livros. Marina, ainda fraca, mas visivelmente animada, admirava os detalhes da decoração. Esse era o lugar favorito do meu filho, disse Vitória suavemente, surpreendendo até a si mesma por compartilhar essa informação. Ele passava horas aqui, lendo e sonhando. Raimundo olhou para ela com compreensão em seus olhos. Tenho certeza que ele ficaria feliz em ver esse espaço cheio de vida novamente. As crianças já haviam se acomodado nas almofadas, esperando ansiosamente pelo início das histórias. Tico encontrou um lugar confortável próximo a uma poltrona antiga, parecendo perfeitamente à vontade. Hoje, começou Raimundo, tem uma história especial. É sobre uma biblioteca mágica, onde os livros guardam não apenas histórias, mas também memórias preciosas. Enquanto ele narrava, Vitória observava como as crianças pendiam em cada palavra, como seus olhos brilhavam com cada nova reviravolta da história. Marina, sentada em uma poltrona confortável, trabalhava em uma nova peça de artesanato, suas mãos hábeis movendo-se no ritmo da narrativa de seu irmão. Regina, trazendo uma bandeja com chocolate quente e biscoitos, parou na porta para observar a cena. O apartamento, que por tanto tempo havia sido um lugar de silêncio e tristeza, agora estava preenchido com risos e exclamações de surpresa. Durante uma pausa na contação, enquanto as crianças devoravam os lanches preparados por Regina, Vitória aproximou-se de Raimundo. Sabe, ela começou, sua voz baixa para que apenas ele ouvisse. Quando Caio era pequeno, ele adorava criar histórias também. Passava horas nesta biblioteca inventando aventuras. Depois do acidente, eu tranquei tudo isso dentro de mim. Mas agora, Raimundo esperou pacientemente enquanto ela encontrava as palavras. Agora eu percebo que manter essas memórias trancadas não era o que ele iria querer. Caio sempre disse que histórias são feitas para ser compartilhadas. E ele estava certo, Dona Vitória, respondeu Raimundo suavemente. Histórias têm o poder de curar, de transformar, de unir pessoas. É por isso que eu continuo contando as minhas, mesmo nos dias mais difíceis. Marina, que havia se aproximado silenciosamente, acrescentou. É como as peças que eu faço. Cada uma carrega um pouco de esperança, um pouco de amor. E quando alguém as leva para casa, é como se um pedacinho de mim fosse junto, espalhando essa esperança. Vitória olhou para os 2 irmãos, maravilhada com sua sabedoria. Como 2 pessoas tão jovens que enfrentavam tantas dificuldades podiam ter uma compreensão tão profunda da vida. As crianças, reanimadas pelo lanche, pediam por mais histórias. Raimundo preparava-se para começar uma nova narrativa quando Vitória fez algo inesperado. Posso contar esta? Perguntou ela, pegando um livro familiar da estante. Era o favorito do Caio. As semanas se transformaram em meses, e a presença de Vitória no bairro Colônia Terra Nova tornou-se tão natural quanto o pôr do sol sobre o Rio Negro. As tardes de histórias agora aconteciam 3 vezes por semana, alternando entre o quintal da família Silva e a biblioteca do apartamento de Vitória. Marina, graças aos cuidados médicos que agora podia receber regularmente, estava mais forte. Seu artesanato começava a ganhar reconhecimento além do bairro, especialmente depois que Vitória organizou uma pequena exposição no shopping Manauara. Numa tarde particularmente quente, enquanto Raimundo organizava os livros após mais uma sessão de histórias, Vitória observava as crianças brincando com Tico no quintal. Regina, que a acompanhava como sempre, notou um brilho diferente nos olhos de sua patroa. Sabe, Regina, começou Vitória, sua voz carregando uma emoção contida. Ontem à noite encontrei algo no escritório de Caio. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado, suas mãos tremendo levemente. Era uma carta que ele estava escrevendo, antes do acidente. Nunca tinha conseguido entrar lá para organizar suas coisas, mas ontem... Regina aproximou-se,
colocando uma mão reconfortante no ombro de Vitória. A senhora quer compartilhar o que estava escrito? Vitória respirou fundo, seus olhos fixos nas crianças que brincavam. Ele falava sobre um projeto que queria desenvolver. Um centro cultural para crianças carentes, com biblioteca, oficinas de arte. Dizia que queria fazer a diferença na vida das pessoas. Nesse momento, Raimundo aproximou-se, apoiando-se em sua muleta. Mesmo sem ouvir a conversa, ele percebeu a emoção no rosto de Vitória. Aconteceu alguma coisa, dona Vitória? Ela olhou para o jovem, vendo nele o mesmo espírito generoso que seu filho possuía. Raimundo, você me faz lembrar tanto dele. Essa sua maneira de ver beleza em tudo, de querer ajudar os outros mesmo quando você mesmo precisa de ajuda. Teresa, que observava da porta da cozinha, aproximou-se com uma bandeja de café. Nos últimos meses, ela havia aprendido a ler os momentos em que um café quentinho era necessário para acalmar os corações. Mãe, chamou Marina da janela. Posso mostrar para a dona Vitória o projeto novo? Marina havia começado a desenvolver pequenas esculturas em material reciclável, inspirada pelas histórias que ouvia nas tardes de leitura. Suas criações agora misturavam miçangas com pequenos tesouros encontrados por Raimundo no lixão. Claro, minha filha, respondeu Teresa, notando como sua menina estava mais corada e forte. Enquanto Marina mostrava suas novas peças, Vitória tomou uma decisão que vinha amadurecendo em seu coração há algum tempo. Raimundo, Teresa, tem algo que eu gostaria de propor a vocês. Todos se voltaram para ela, inclusive as crianças que brincavam no quintal, como se sentissem que algo importante estava para acontecer. O sonho do meu filho. Ele não precisa ficar apenas no papel. Aquela carta que encontrei me fez perceber que talvez eu possa dar continuidade ao que ele queria fazer. Raimundo olhou para ela com curiosidade. Como assim, dona Vitória? Tenho um terreno, não muito longe daqui. Caio havia comprado com a intenção de construir seu centro cultural. E agora, vendo o trabalho que você faz com as crianças, o talento da Marina com arte, penso que talvez seja a hora de realizar esse sonho. Marina deixou escapar uma pequena exclamação de surpresa, enquanto Teresa levava as mãos ao rosto, emocionada. A senhora quer dizer, começou Raimundo, sua voz tremendo levemente. Quero construir o centro cultural que Caio sonhou, e quero que vocês façam parte disso. Você com suas histórias, Marina com suas oficinas de arte. Podemos criar um espaço onde outras crianças possam sonhar e se desenvolver. Regina, que conhecia sua patroa há tantos anos, viu naquele momento a Vitória de antigamente ressurgindo completamente. A mulher forte e determinada que sempre fora, agora com um novo propósito. Mas, dona Vitória, interveio Teresa preocupada, é muita responsabilidade. É exatamente a responsabilidade que precisamos, respondeu Vitória com firmeza. Vocês me ajudaram a encontrar um novo sentido para a minha vida. Agora, podemos ajudar outros a encontrarem o deles. Raimundo permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos marejados. Finalmente, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, ele disse: A senhora sabe que isso vai mudar a vida de muita gente, não é? Já está mudando, Raimundo. Já está mudando. A notícia da construção do Centro Cultural Caio Medeiros espalhou-se rapidamente pelo bairro Colônia Terra Nova. O terreno, localizado estrategicamente entre o centro e a periferia de Manaus, começou a receber visitas frequentes de arquitetos e engenheiros, enquanto Vitória, Raimundo e Marina participavam ativamente do planejamento. Aqui poderia ser a biblioteca, sugeria Raimundo, apontando para uma área do projeto, com grandes janelas para a entrada de luz natural e espaços aconchegantes para a contação de histórias. Marina, que agora participava de um curso de artesanato financiado por Vitória, acrescentava suas próprias ideias. E nesta parte podemos ter as oficinas de arte, com mesas grandes para as crianças trabalharem juntas. Era uma tarde de sábado, e eles estavam reunidos no apartamento de Vitória, debruçados sobre as plantas do projeto. Regina servia café e biscoitos, observando com satisfação como sua patroa parecia cada vez mais animada e envolvida. Sabem, começou Vitória, pegando um porta-retratos da estante. Caio sempre dizia que educação e arte
eram as ferramentas mais poderosas para transformar vidas. Ele ficaria tão feliz em ver isso acontecendo. No retrato, Caio sorria ao lado da mãe durante sua formatura em arquitetura. Raimundo observou a foto com atenção, notando pela primeira vez a semelhança no sorriso, aquele tipo de sorriso que transmitia bondade e esperança. Dona Vitória, chamou Marina timidamente. Posso mostrar uma coisa? A jovem tirou de sua bolsa uma pequena escultura. Era uma réplica em miniatura do que seria o Centro Cultural, feita com material reciclável e miçangas. Cada detalhe havia sido cuidadosamente trabalhado, desde as janelas até o jardim planejado. Marina, isso é extraordinário, exclamou Vitória, pegando a peça com cuidado. Você capturou exatamente a essência do que queremos criar. Teresa, que acompanhava a filha naquele dia, não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Ver Marina não apenas mais saudável, mas também desenvolvendo seu talento e sonhando com o futuro, era mais do que ela jamais ousou esperar. O médico disse que ela está muito melhor, comentou Teresa baixinho com Vitória. Os novos tratamentos estão fazendo efeito e ela tem tanto entusiasmo com esse projeto. Raimundo, que havia se aproximado da janela com Tico, observava a cidade lá embaixo. De onde estava, podia ver tanto os prédios luxuosos quanto as áreas mais humildes. O Centro Cultural seria uma ponte entre esses dois mundos, assim como ele e sua família haviam se tornado uma ponte na vida de Vitória. Sabe, Dona Vitória, ele disse voltando-se para o grupo, tenho pensado em escrever um livro. Todos olharam para ele com interesse. Regina, que arrumava a mesa de café, parou para ouvir. Seria uma coletânea das histórias que conto para as crianças. Histórias sobre superação, sobre encontrar beleza nos lugares mais improváveis. Histórias como a nossa. Vitória sentiu seu coração se aquecer. Que você já tem um título em mente? Asas de Esperança, respondeu ele olhando para o pequeno anjo de miçangas que Marina havia feito meses atrás e que agora ocupava um lugar de destaque na sala de Vitória. Porque é isso que estamos construindo juntos. Um lugar onde as pessoas possam encontrar suas próprias asas. Marina, que havia começado a trabalhar em uma nova peça, acrescentou: e cada pessoa que passar pelo centro vai deixar um pouco de si e levar um pouco de nós, como as minhas peças de artesanato. Como uma grande teia de histórias e sonhos se conectando, completou Vitória, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Regina, que havia trabalhado para a família Medeiros por tanto tempo, observava a cena com o coração cheio. Lembrava-se dos dias escuros após a partida de Caio, quando temia que Vitória nunca mais encontrasse alegria na vida. Agora, vendo sua patroa cercada por essa família improvável que o destino havia colocado em seu caminho, entendia que às vezes a vida tinha formas misteriosas de curar as feridas mais profundas. Acho que está na hora de comemorarmos, disse Regina, trazendo uma garrafa de espumante que havia guardado para uma ocasião especial. A família que construímos e aos sonhos que estamos realizando juntos. Enquanto os copos eram servidos, Tico abanou o rabo alegremente, como se também entendesse a importância daquele momento. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre Manaus, pintando o céu com cores que pareciam refletir a esperança que agora preenchia aquele apartamento. O outono amazônico trouxe consigo ventos de mudança. As obras do Centro Cultural Caio Medeiros avançavam rapidamente e, com elas, transformações profundas aconteciam na vida de todos os envolvidos. Numa manhã particularmente agitada, Vitória chegou ao canteiro de obras acompanhada por uma surpresa. Uma prótese nova para Raimundo, feita sob medida por um dos melhores especialistas de Manaus. Dona Vitória, não posso aceitar, começou Raimundo emocionado, mas foi interrompido gentilmente. Não é um presente meu, disse Vitória, seus olhos marejados. É um presente do Caio. Encontrei em suas anotações um projeto para desenvolver próteses acessíveis para pessoas carentes. Ele nunca chegou a realizá-lo, mas agora podemos fazer isso acontecer. O Centro Cultural havia crescido além do projeto inicial. Além da biblioteca e das oficinas de arte, agora incluiria também um pequeno ambulatório para atendimento básico à comunidade, inspirado na jornada de Marina, e um centro de reabilitação.
Marina, que acompanhava as obras diariamente, havia transformado um dos contêineres do canteiro em um ateliê temporário, onde já começava a dar aulas de artesanato para outras jovens do bairro. Suas peças agora eram vendidas em uma loja no shopping Manauara, e ela havia começado a receber encomendas de outros estados. "Olha só isso, mãe!" exclamou Marina, mostrando para Teresa um catálogo onde suas peças apareciam. Quem diria que aqueles primeiros anjinhos de miçanga nos trariam até aqui? Teresa, que agora trabalhava na coordenação do projeto social do centro, sorriu com orgulho. Sua filha não apenas havia melhorado de saúde, mas estava florescendo como artista e como pessoa. Regina, que supervisionava a organização da biblioteca, observava a movimentação com satisfação. As estantes começavam a ser preenchidas com livros, alguns doados, outros comprados, e um espaço especial havia sido reservado para a coleção pessoal de Caio, que Vitória decidira compartilhar com a comunidade. "Sabe o que mais me emociona?" comentou Regina com Vitória enquanto organizavam os livros. "Ver como o sorriso voltou ao seu rosto. É como se a senhora tivesse reencontrado não apenas um propósito, mas uma família." Vitória parou por um momento, segurando um dos livros favoritos de Caio. "É verdade, Regina. Às vezes penso que foi ele quem colocou Raimundo e sua família em meu caminho. Como se, mesmo depois de partir, ele ainda estivesse cuidando de mim." Do lado de fora, Raimundo testava sua nova prótese, com Tico acompanhando cada passo ansiosamente. As crianças do bairro, que continuavam fiéis às sessões de contação de histórias, agora realizadas em um espaço improvisado no canteiro de obras, observavam maravilhadas. "Agora você vai poder correr com a gente, tio Raimundo", gritou um dos pequenos. Raimundo sorriu, aquele sorriso que tanto lembrava Caio. "E vocês acham que eu já não corria? As pernas são importantes, mas o que nos faz realmente correr é o que temos aqui dentro", disse, apontando para o coração. No final da tarde, quando o sol começava a suavizar, todo o grupo se reuniu para um café especial preparado por Teresa. Era um momento que havia se tornado tradição. Um momento para compartilhar as pequenas vitórias e sonhos do dia. "Tenho um anúncio para fazer", disse Vitória, após todos se servirem. "Conversei com a diretoria da empresa e decidimos criar um programa de bolsas de estudo em memória do Caio. Começaremos com 10 bolsas integrais para jovens da comunidade." A notícia foi recebida com exclamações de alegria e algumas lágrimas. Marina abraçou Vitória espontaneamente, algo que jamais teria feito alguns meses atrás. "E tem mais", continuou Vitória, sua voz embargada pela emoção. "Raimundo, seu livro Asas de Esperança, a editora aceitou publicá-lo. Eles adoraram a ideia de uma coletânea de histórias que nasceu aqui, no nosso cantinho de Manaus." Raimundo, que ainda se adaptava à sensação da nova prótese, sentiu suas pernas fraquejarem, tanto a natural quanto a artificial. "Dona Vitória, eu nem sei como agradecer." "Não agradeça", ela respondeu suavemente. "Apenas continue espalhando esperança com suas histórias. É isso que o Caio gostaria." O grupo permaneceu ali, compartilhando café e sonhos, enquanto o céu de Manaus se tingia de rosa e laranja. O centro cultural, ainda em construção, já era muito mais do que um prédio. Era a materialização de como o amor pode transformar vidas, de como histórias podem construir pontes entre mundos diferentes, de como a esperança pode florescer nos lugares mais improváveis. A véspera da inauguração do Centro Cultural Caio Medeiros trouxe consigo uma atmosfera de expectativa e emoção. O prédio, com sua arquitetura moderna que respeitava elementos da cultura amazônica, estava quase pronto. As paredes externas haviam sido decoradas com um grande mural, criado por Marina e outros artistas da comunidade, retratando a história de transformação do bairro. Vitória estava em seu apartamento, preparando-se para um momento especial. Havia decidido que era hora de fazer algo que vinha adiando há muito tempo: abrir o último presente que Caio havia lhe dado, poucos dias antes do acidente. "Regina", chamou ela, sua voz firme apesar da emoção, "você pode chamar Raimundo e sua família? Quero que eles estejam aqui para isso." Quando todos chegaram, encontraram Vitória sentada em sua poltrona favorita, com uma caixa de madeira entalhada sobre o colo.
Tico, que agora circulava pelo apartamento como se fosse sua segunda casa, deitou-se aos pés dela. Este foi o último presente que Caio me deu, explicou Vitória, acariciando a superfície da caixa. Ele disse que eu saberia o momento certo de abri-lo. Acho que esse momento chegou. Com mãos levemente trêmulas, ela abriu a caixa. Dentro havia um diário e um envelope. Vitória abriu primeiro o envelope, de onde tirou uma carta. Querida mãe, começou a ler, sua voz embargada. Se você está lendo isto, é porque finalmente encontrou pessoas que conseguiram alcançar seu coração novamente. Sempre soube que isso aconteceria, porque seu coração é grande demais para permanecer fechado para sempre. Marina segurou a mão de sua mãe, enquanto Raimundo, apoiado em sua nova prótese, aproximou-se para dar suporte à Vitória. Neste diário, continuou ela, estão todos os meus sonhos para o futuro, o centro cultural, os projetos sociais, tudo o que eu queria construir. Mas mais do que isso, está minha maior certeza de que você, mãe, tem a força necessária para realizar não apenas os meus sonhos, mas criar novos sonhos ainda maiores. Vitória fez uma pausa, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Regina aproximou-se com um copo d'água, mas ela fez um gesto indicando que queria continuar. E quando esse momento chegar, quando você encontrar pessoas que a façam sorrir novamente, entregue a elas também um pedaço desses sonhos. Porque sonhos compartilhados se multiplicam, e o amor, quando dividido, só aumenta. Teresa, que ouvia tudo em silêncio, não conseguiu conter as próprias lágrimas. Era como se, através daquela carta, Caio tivesse de alguma forma previsto e abençoado a união improvável de suas famílias. Por isso, mãe, Vitória continuou lendo, sua voz ganhando força, não guarde essa caixa como uma memória triste. Use-a como um ponto de partida para novas histórias, novas alegrias. Porque é assim que eu quero ser lembrado. Não como alguém que partiu, mas como alguém que ajudou a construir pontes entre pessoas. Raimundo, profundamente tocado, pensou em como suas próprias histórias para as crianças sempre falavam sobre construir pontes, sobre encontrar esperança nos lugares mais improváveis. Era como se, de alguma forma, ele e Caio compartilhassem a mesma visão. Aí lembre-se sempre, Vitória leu as últimas linhas, que o amor verdadeiro tem muitas formas e muitos caminhos. Às vezes, ele nos chega através de um sorriso gentil, de uma história bem contada, de um gesto de bondade inesperado. Esteja sempre aberta para reconhecê-lo, não importa de onde ele venha. Com todo o meu amor, Caio. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Foi Marina quem o quebrou, levantando-se para mostrar algo que havia trazido. Dona Vitória, fiz isso para a inauguração de amanhã, disse ela, desembrulhando uma peça coberta por um tecido delicado. Era uma escultura que combinava seus tradicionais trabalhos com miçangas com materiais reciclados do lixão. Representava duas mãos se encontrando, e de seu centro nasciam asas que se abriam em todas as direções. É para representar nossa história, explicou Marina. Como dois mundos diferentes se encontraram e juntos criaram algo que vai além de nós mesmos. Vitória abraçou a jovem artista, sentindo naquele momento como sua família havia crescido e se transformado de maneiras que jamais poderia imaginar. O dia da inauguração do Centro Cultural Caio Medeiros amanheceu com uma chuva fina típica de Manaus, que logo deu lugar a um sol radiante. Era como se o próprio céu quisesse participar da celebração, lavando a cidade para depois iluminá-la com seu brilho mais intenso. Vitória acordou antes do nascer do sol. Passara a noite relendo o diário de Caio, descobrindo que muitos dos sonhos de seu filho já estavam se tornando realidade de formas que ela jamais poderia imaginar. Em uma das páginas, encontrou um desenho que a fez sorrir entre lágrimas. Era um esboço do que seria o Centro Cultural, e no canto da página, uma anotação, para que todos possam sonhar. Regina encontrou sua patroa na biblioteca, já vestida e pronta, contemplando a fotografia de Caio que seria inaugurada no saguão do centro. Sabe, Regina, disse Vitória sem desviar os olhos da foto, hoje entendi algo que Raimundo sempre diz nas histórias dele, que às vezes precisamos perder algo precioso para encontrar um tesouro diferente. No bairro Colônia Terra Nova,
A família Silva também se preparava para o grande dia. Marina, que passara a semana dando os últimos retoques na exposição de artesanato, que seria inaugurada junto com o centro, estava radiante em seu vestido novo, o primeiro que pudera comprar com o dinheiro de seu próprio trabalho. Raimundo, já dominando completamente sua nova prótese, ajustava a gravata, enquanto ensaiava mentalmente a história especial que preparara para a cerimônia. Tico, agora um cachorro robusto e saudável, abanava o rabo ansiosamente, como se entendesse a importância daquele dia. "Filho", chamou Teresa, entrando no quarto com algo nas mãos. "Encontrei isso entre as coisas antigas." Era uma foto amarelada, mostrando Raimundo ainda criança, em pé sobre suas duas pernas naturais, segurando um livro de histórias. Ao seu lado, Marina, ainda bebê, sorria no colo da mãe. "Guarde com você hoje", disse Teresa, sua voz embargada, "para lembrar de onde viemos e celebrar onde chegamos." O Centro Cultural era uma visão impressionante. Sua arquitetura moderna se harmonizava perfeitamente com elementos da cultura amazonense, criando um espaço que parecia tanto acolhedor quanto inspirador. O grande mural na fachada, obra de Marina e outros artistas locais, contava, através de cores vibrantes, a história de transformação da comunidade. Aos poucos, as pessoas começaram a chegar. Moradores do bairro, autoridades locais, jornalistas, todos se misturavam nos espaços amplos e iluminados do centro. As crianças que há meses acompanhavam as histórias de Raimundo corriam excitadas, explorando cada canto do novo espaço. Na biblioteca, que ocupava todo o primeiro andar, as estantes estavam repletas de livros. Um espaço especial havia sido dedicado à coleção pessoal de Caio, cuidadosamente selecionada por Vitória. Ao lado, uma placa discreta explicava: "Porque cada livro é uma ponte para novos sonhos." No segundo andar, a exposição de arte apresentava não apenas os trabalhos de Marina, mas também peças criadas por outros artistas da comunidade que ela havia começado a ensinar. A transformação do lixo em arte contava sua própria história de esperança e renovação. O ambulatório, equipado com recursos modernos, já tinha uma fila de pessoas aguardando para se cadastrar. O centro de reabilitação, inspirado na jornada de Raimundo, prometia ser um farol de esperança para muitos outros que enfrentavam desafios semelhantes. Quando chegou o momento da cerimônia oficial, Vitória subiu ao pequeno palco montado no pátio central. Ao seu lado estavam Raimundo, Marina, Teresa e Regina, sua família expandida, unida por laços mais fortes que o sangue. "Hoje", começou ela, sua voz firme e emocionada, "não inauguramos apenas um prédio. Inauguramos um sonho que começou com meu filho Caio, mas que cresceu e se transformou através do amor e da dedicação de pessoas extraordinárias." Seus olhos percorreram a multidão, encontrando rostos familiares. As crianças que ouviam as histórias de Raimundo, os artesãos que aprendiam com Marina, os moradores do bairro que haviam se tornado parte daquela grande família. Este centro é uma prova viva de que quando abrimos nossos corações para o outro, quando permitimos que o amor entre em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis, milagres acontecem. Após o discurso emocionado de Vitória, chegou o momento que todas as crianças aguardavam: a primeira contação de histórias oficial no novo espaço. Raimundo, elegante em seu terno novo, tomou seu lugar no centro do anfiteatro ao ar livre, projetado especialmente para essas ocasiões. Tico, como sempre, deitou-se aos seus pés enquanto dezenas de crianças e adultos se acomodavam nos degraus gramados. Marina sentou-se ao lado de Vitória, suas mãos entrelaçadas em um gesto que demonstrava como haviam se tornado verdadeiramente família. "A história que vou contar hoje", começou Raimundo, sua voz clara e envolvente, "é sobre uma jornada. Uma jornada que começou com duas famílias muito diferentes, separadas por um rio de circunstâncias, mas destinadas a se encontrar." Enquanto ele narrava, tecendo com palavras a história dos últimos meses, embora com nomes e detalhes modificados, Vitória observava os rostos ao seu redor. Viu lágrimas nos olhos de muitos, sorrisos de reconhecimento em outros, e em todos, aquela luz especial que apenas as grandes histórias conseguem despertar. E assim, continuou Raimundo, aproximando-se do final,
A princesa solitária em sua torre de cristal e o contador de histórias do reino distante descobriram que a verdadeira magia não está em ter tudo, nem em não ter nada. A verdadeira magia está em compartilhar o que temos, seja uma história, um sorriso ou um pedaço do nosso coração. Quando ele terminou, o silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos calorosos. Vitória, enxugando discretamente uma lágrima, percebeu que Raimundo havia feito muito mais do que contar uma história. Ele havia dado voz a uma verdade universal sobre amor, perda e recomeços. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, o pequeno grupo familiar permaneceu no jardim do centro. O sol se punha sobre Manaus, pintando o céu com cores que pareciam celebrar aquele momento especial. "Dona Vitória", chamou Marina suavemente, "posso mostrar uma última surpresa?" Guiou todos até uma parte do jardim que havia permanecido coberta durante a inauguração. Ali revelou sua obra mais ambiciosa, uma escultura em tamanho real, feita inteiramente de materiais reciclados e miçangas. Representava uma árvore, cujos galhos se estendiam em todas as direções. Em cada galho, pequenos objetos contavam histórias. Um livro, uma muleta, um anjo, um cachorro, um prédio. "É nossa árvore genealógica", explicou Marina. "Não de sangue, mas de amor. Cada galho representa um de nós, e como nossas histórias se entrelaçaram para criar algo novo e bonito." Vitória abraçou a jovem artista, incapaz de conter a emoção. Raimundo, apoiando-se em sua nova prótese, aproximou-se da escultura, admirando os detalhes que sua irmã havia capturado com tanto carinho. "Sabe", disse ele, "sempre contei histórias sobre magia e milagres. Mas acho que o maior milagre é este: como o amor pode criar famílias nos lugares mais inesperados." Regina, que observava a cena, pensou em como a vida havia mudado nos últimos meses. O apartamento que antes era um mausoléu de memórias tristes, agora transbordava de vida. Vitória, que havia se fechado para o mundo, agora era o centro de uma família expandida que crescia a cada dia. "Acho que Caio está sorrindo agora", disse Teresa suavemente, olhando para o céu que escurecia. "Tenho certeza que sim", respondeu Vitória, seu coração transbordando de gratidão. "E seu sorriso deve ser muito parecido com o do Raimundo." Tico latiu alegremente como se concordasse, fazendo todos rirem. No Centro Cultural Caio Medeiros, as luzes começavam a se acender uma a uma, como estrelas nascendo no céu da noite. Cada luz representava uma história, uma esperança, um sonho compartilhado. E assim, naquela noite mágica em Manaus, sob um céu pintado de estrelas, aquela família improvável celebrava não apenas a inauguração de um espaço físico, mas o nascimento de algo muito maior. A certeza de que o amor, quando encontra solo fértil, pode florescer nas circunstâncias mais improváveis e criar jardins de esperança onde antes havia apenas solidão.